sobre a morte e ressurreição de Jesus, quando eu me deparei com um comentário nesta Bíblia aqui, que eu estou fazendo uso dela aqui agora, chamada a Bíblia de aplicação pessoal, e lá na frente, no texto do Novo Testamento, em um dos Evangelhos, o comentário do rodapé dizia o seguinte: todas as vezes que se comemorava a Páscoa, cantava-se os salmos. Todos vocês sabem que os salmos são cânticos de Israel. O inário de Israel são os salmos. Todas as vezes que se comemorava a Páscoa, cantava-se os salmos 115, 116, 117 e o 118. Eu fui lá para esses 4 salmos, que coincidentemente está aqui na minha frente aqui, 115, 116, 117 e 118. E me deparei com o Salmo 118 e Deus comunicou comigo uma mensagem neste salmo. Por que é que Deus me comunicou uma mensagem neste salmo? Uma, porque eu descobri que era o salmo que os judeus cantavam na festa da Páscoa. E segundo, porque os teólogos dizem que o meio da Bíblia é o Salmo 118 e esse versículo que eu pedi para você recitar, o versículo de número 9. Se vocês pegarem um livro com 100 páginas, o meio do livro vai ser na página 50 e a 51 ali é o meio do livro. O meio da Bíblia, a Bíblia, ela contém 1189 capítulos. O meio da Bíblia, exatamente segundo os estudiosos, é o Salmo 118, versículo 9. Quando eu vi que este salmo cantava-se na época da Páscoa, e eu lembrei desta informação que eu tinha que o meio da Bíblia é o Salmo 118, versículo 9, eu disse assim: vamos ver o que é que o Salmo 118 tem a nos ensinar em um culto como este, culto de Santa Ceia. Então, eu quero começar dividindo este salmo por versículos, para em cada divisão nós falarmos sobre um tema. A primeira divisão está nos primeiros 4 versículos, onde diz assim, ó, termina os 4 versículos dizendo assim: porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, um dos frutos do Espírito, que é um fruto com vários gomos, é a benignidade. Esta benignidade é um atributo de Deus que Ele comunica conosco. Esta benignidade, se nós formos dar uma definição para essa palavra, é alguém que é amigo do bem. Isto é um hebraísmo onde se colocava um nome em alguém de acordo com a característica da pessoa. Por exemplo, Salomão, da palavra Shalom, amigo da paz. Benignidade, quando se falava de alguém que era benigno, é porque ele era amigo do bem. E se tem alguém que é amigo do bem, esse alguém é o nosso Deus. Ele é benigno e detalhe, ele não é benigno por um tempo. Hoje, nessa época do politicamente correto, antigamente, quando nós éramos crianças, a gente comprava um remédio, o remédio ia estar uns 10 anos vencido, e a gente tomava, o remédio fazia efeito, era uma maravilha. Hoje, o remédio tem um dia de perder a validade, você já não quer mais usar esse remédio. Então, você vai no mercado, você olha, deixa eu ver o prazo de validade. Se não tiver prazo de validade, até processo o mercado por causa disso. Aqui está uma palavra que não tem prazo de validade. É por toda a eternidade. A benignidade do Senhor, ela dura para todo o sempre. Por que isso? Porque é próprio do ser humano, quando ele está passando pela adversidade, ele colocar a culpa em Deus, ou ele atribuir a Deus aquele problema que ele está vivendo. Mas Deus, o que o Senhor está fazendo que não está me vendo, sofrendo tanto assim? Eu estou chorando, o Senhor não está me vendo. Senhor, olha a minha situação, eu sou uma pessoa fiel, eu vou na tua casa, eu busco o Senhor,
e eu passando por essa situação, nós já vamos atribuir esta situação que nós estamos passando a Deus. Isso não é privilégio só nosso. Os homens bíblicos, eles também passaram por isso. Eu olhando aqui, eu achei o Salmo 77, todos nós conhecemos o 73, onde o salmista Asaf, ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio, e ele entrou em parafuso. Ele começou a falar assim: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Até na morte do ímpio ele está tranquilo, e eu aqui justo, passando por todas as situações. O mesmo Asaf que escreve o Salmo 73, onde ele quer se comparar com o ímpio, indo bem na vida, ele escreve o 77 também. E no 77, versículo 8, ele está passando por uma situação como essa. E aí ele vai dizer assim no versículo 8: Senhor, cessou para sempre a sua benignidade? Ele começa a conversar com Deus, ele começa a dialogar com Deus. Deus falando com o profeta assim: venha, vamos conversar, vamos dialogar aqui, vamos ver aonde você chega no seu diálogo. E nós fazemos muito isso, né? De atribuir a Deus as nossas coisas ruins. Quando acontece alguma coisa boa, opa, eu sou o cara, eu estou me dando bem, eu estudei muito, eu sou uma pessoa inteligente. Mas deu alguma coisa errada, a gente transporta para Deus. O salmista, ele está dizendo: cessou para sempre a sua benignidade. Nós cantamos um louvor aqui que diz assim: nós só temos a sua promessa, né, Júlio? Só temos a sua promessa. Aí ele vai dizer assim: acabou já a promessa que veio de geração em geração. Aí quando ele está se dialogando com Deus, querendo transportar para Deus a dificuldade que ele está vivendo, aí Deus começa a falar para ele: meu filho, começa a pensar aí. E ele continua no versículo 9: Deus esqueceu-se de ter misericórdia de mim. Aí no versículo 10, como em um momento de lucidez, e essa lucidez quem traz é o Espírito Santo. No versículo 10 ele diz assim: e eu disse, isto é enfermidade minha. Ou seja, eu estou enfermo, eu não consigo enxergar que de Deus não pode vir coisa ruim, de Deus só pode vir coisa boa. Lá atrás em Gênesis, no capítulo 1, vai mostrar que tudo o que Deus fez, depois que ele fez tudo, a Bíblia diz assim: e viu Deus que tudo era bom, inclusive você. Você foi feito por Deus, criado por Deus, você é criatura de Deus. E quando Deus te criou, ele falou assim: eu vejo que eu fiz uma coisa boa quando ele criou você. Então tudo que Deus faz é bom. Então nesta noite a gente precisa trabalhar com a nossa mentalidade, com a maneira como nós pensamos em relação a Deus e em relação às circunstâncias que nós vivemos. De onde provém isto? Isso não provém de Deus. Muitas vezes a culpa é nossa, muitas vezes a culpa é do ambiente que nós estamos vivendo, muitas vezes nós criamos circunstâncias que lá na frente vai cobrar uma conta que nós não estamos em condições de pagar. Mas uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã: se você está passando por situação que você criou ou que criaram para você, eu tenho uma mensagem da parte de Deus, e a mensagem que eu tenho é que Ele é bom, e a sua benignidade, ela dura para sempre. Deus está com o seu olhar de misericórdia voltado para as nossas vidas. A sua misericórdia, ela dura de geração a geração, e as promessas de Deus, diz-nos a palavra de Deus, que não mente, não cai uma por terra. Todas elas, todas as boas palavras de Deus, todas elas se cumprem. Na sequência, depois do versículo 4, nós temos o versículo 5. E a sequência do versículo 5 é onde nós vamos ver como é que funciona o momento em que nós estamos passando por dificuldades, o momento em que nós estamos em apuros, o momento em que nós estamos no estreito. Já ouviram essa expressão, estreito?
Quando nós estamos no estreito, então a primeira coisa que acontece conosco, nós ficamos angustiados. A nossa alma fica angustiada. Jesus, quando estava prestes a passar pela cruz, ele vai falar para os seus discípulos: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então o salmista, ele vai dizer que cordéis de morte o cercaram. Existem situações na nossa vida que a angústia é tanta que parece que nós vamos perecer, parece que não tem mais jeito, parece que é o final da linha, parece que não tem mais solução ou esperança para nós. Esta é a primeira situação que acontece com alguém angustiado. A segunda atitude que acontece depois da angústia, para uma pessoa que decidiu confiar no Senhor e não nos príncipes, é que ele vai clamar ao Senhor. Primeiro ele fica angustiado e ele não se contenta com essa angústia, ele não senta na calçada e vai chorar, não, ele está angustiado, ele entende isso, mas ele vai clamar ao Senhor. E depois que ele clama ao Senhor, a Bíblia vai dizer no versículo 5: o Senhor ouve e alarga o caminho. Diferente quando a Bíblia diz lá na frente do Novo Testamento, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando está dizendo assim, entrai pela porta estreita. Não é essa porta estreita que está se abrindo, não. Aqui está falando de você que está passando por uma situação muito apertada, e agora quando você clama, Deus vem e alarga o seu caminho. Aquele texto lá atrás que diz: alarga as estacas da sua tenda, ou seja, porque haverá crescimento, a coisa vai crescer, vai prosperar. Mas isso acontece no momento em que nós clamamos ao Senhor, diferente, como eu já disse, do momento em que nós estamos no funil. Uma outra expressão que a gente usa nesse momento é: estou com meu coração apertado. Tudo isso é sinônimo de passando por dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer neste versículo 5, o salmista Asaf está dizendo: eu clamei ao Senhor na minha angústia, o Senhor me ouviu e alargou o meu caminho. Quem sabe você que está me ouvindo aqui hoje, você está passando pelo funil. Quem sabe a coisa está apertada para você. Quem sabe a sua situação está numa situação que o seu coraçãozinho está bem apertadinho. Quem sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir à noite, você molha o seu travesseiro com algumas lágrimas. Deus está aqui com seu olhar de misericórdia para alargar o seu caminho, para secar as suas lágrimas e para trazer alegria para o seu coração. Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer assim, o salmista diz assim: não temerei. Irmãos, temor do homem é medo, diferente do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é quando você reverencia ao Senhor, quando você reconhece ao Senhor, quando você diz que Ele é o teu Senhor. Agora, o temor dos homens, este daí é algo que paralisa uma pessoa que tenha medo. Esta pessoa, ela fica estagnada, ela fica estática, essa pessoa não consegue se mexer. Uma pessoa que toma um susto, ela toma um susto, o susto gera o quê? Gera medo. O que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar estática, ela fica paralisada. E assim acontece também com as pessoas que criam situações na sua cabeça, onde muitas vezes isto é gerado pela nossa própria consciência, e muitas vezes o inimigo das nossas almas, que é quem muitas vezes vai criar situações para nós ficarmos pensando naquilo. E eu ouvi esses dias eu li, melhor dizendo, uma frasezinha que eu achei muito interessante. Talvez vocês possam até me ajudar, que eu não lembro direito, que diz assim, ó: excesso de passado vai gerar angústia. Depressão. Excesso de passado gera depressão. Excesso de presente gera angústia. Algo mais ou menos assim. E excesso de futuro vai gerar ansiedade.
Então nós precisamos ter a nossa mente focada nas coisas de Deus, para nós pensarmos de forma correta, porque tudo vai passar pelo nosso pensamento, e a Bíblia está nos ensinando aqui que nós não precisamos temer. Se nós formos discorrer aqui sobre textos mostrando a soberania de Deus, o Salmo 73 até o 89, todos esses salmos, de 73 ao 89, vai falar sobre a soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Para você entender o que é a soberania de Deus, eu vou usar o recurso de uma brincadeirinha infantil, que eu acho que só o Luquinhas aqui que não brincou com essa brincadeirinha aqui. Só ele. Que brincadeirinha que é essa? É aquela brincadeirinha que fala assim: é tudo que o mestre mandar, faremos tudo. Esse mestre é a ideia de alguém soberano, que ninguém pode questionar a ordem do mestre. A brincadeira é esta. No campo real da nossa vida, Deus, ele é o soberano. O que ele manda, não tem ninguém, não tem nenhum adversário, não tem ninguém que possa se levantar contra uma ordem de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Isaías capítulo 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, é Deus dizendo, ninguém pode impedir. O que a Bíblia está dizendo? Eu vou citar um outro texto para dizer o que a Bíblia está dizendo. Jó capítulo 42, versículo de número 42, versículo 2: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A grande questão que fica nestas duas colocações minhas é: o que é que Deus pensa a meu respeito? Essa que é a grande colocação, porque muitas vezes o adversário das nossas almas, ele é, irmãos, o acusador dos irmãos. Apocalipse fala que ele é o acusador, ele é o adversário, ele é o tentador, ele é aquele que quer de todas as formas roubar a nossa alegria. Ele tem especialização, ele tem pós-graduação em acusar, e aí ele fica nos acusando, e quando ele nos acusa, ele vem com esse argumento falacioso, dizendo: olha, Deus, ele está com raiva de você, Deus está com bronca de você, Deus está com ódio de você, Deus vai te fulminar, Deus vai fazer você em pó. Quando você olha para as páginas amorosas da Bíblia, não é isso que você vê. Você vê um Deus amoroso, você vê um Deus grandioso, que quer o nosso bem, que nos ama incondicionalmente. Não importa o que eu ou você tenhamos feito, seja para o bem quanto para o mal. Não adianta você chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu fui na escola dominical hoje, Deus, eu fui lá no monte na sexta-feira, Deus, eu fiz um jejum. Não é por causa disso que Deus vai te amar. Deus te ama porque você é o objeto do amor de Deus. Foi por isso que Ele mandou Jesus morrer lá na cruz do Calvário, porque Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Hoje que nós não somos mais inimigos, nós somos filhos. Será que Deus está com raiva da gente? Claro que não. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Por este motivo, não devemos temer todo tipo de argumento falacioso do adversário. Versículos de número 10 ao 12 vai falar sobre o poder do nome do Senhor. Os versículos 10 ao 12 vai mostrar que quando o salmista clamou ao Senhor, o poder do nome do Senhor, ele vai movimentar o céu, ele vai movimentar os anjos, ele vai movimentar o exército celestial para trabalhar em nosso favor. E aí eu estava pensando nisso para trazer uma mensagem mais bíblica possível, porque eu já citei o exemplo da minha mãe aqui algumas vezes, mas eu vou citar de novo, porque nós temos que mostrar
para os nossos ouvintes que o que está escrito na palavra de Deus é verdade e acontece na nossa vida. A ideia aqui é dizer para você: aconteceu no tempo dos homens bíblicos e pode acontecer com você se esta palavra cair em uma terra fértil. Terra fértil é aquela terra onde ouve a palavra e acredita no que está ouvindo. Porque quantas vezes, antes de eu crer na palavra de Deus, mesmo sendo filho de pastor, eu vinha para o culto, ouvia a palavra: não, mas isso aí não deve ser assim, não é possível. Mesmo depois de crente, ainda nos primeiros meses de convertido, eu quis dar um jeito na Bíblia, no meu molde, e não é assim. Nós temos que nos despir na presença de Deus e dizer: Deus, eu creio integralmente, literalmente na tua palavra. Quando Deus encontra um coração assim, então ali é um terreno fértil para que as maravilhas de Deus se concretizem na vida dessa pessoa. Então, quando o texto está dizendo aqui sobre o poder do nome do Senhor, eu lembro de duas situações bíblicas e lembro da situação da minha mãe, que eu já contei, mas vou repetir, que a primeira foi com Davi. Davi foi enfrentar o gigante Golias. Tem uma curiosidade sobre esse gigante Golias aqui, que a gente vai usar uma expressão que a Lilian gosta quando eu falo, que ela dá risada, na vibe. Quando vai na vibe dos outros, a gente fala uma coisa sem analisar e acaba falando coisa que não existe. Aqui o irmão Carlos, que é um estudioso da Bíblia, Batista, como bom Batista, ele é bem estudioso. Na Bíblia não existe a expressão gigante Golias. Lá diz que ele era de uma estatura alta, mas não diz que era gigante. E vocês viram que eu falei que o gigante Golias, no encontro com Davi, não foi nada disso. Foi o encontro do campeão dos filisteus, que era Golias, mas não do gigante, com o campeão de Israel, mas um catatauzinho, não era gigante não. Nesse encontro, irmãos, neste encontro, se tivesse naquela época aposta, poderia apostar 10-1 em Golias, que ia ganhar de lavada. Mas o que fez a diferença é que mudou a história e hoje nós temos um ato heróico de um jovenzinho. O que mudou a história, o grande diferencial é que aquele jovem, assim como Daniel, assim como José e tantos outros jovens sábios na Bíblia, ele resolveu confiar no Senhor. Ele tinha agilidade, já tinha experiências lá atrás, matado o urso, matado o leão, mas quando ele vai enfrentar Golias, que não era gigante, mas tinha 3 metros de altura, que nós costumamos dizer: olha que gigante. Eu vejo meu sobrinho Júlio, que não tem 2 metros, ele já fala: olha que gigante esse menino. Agora, pensa você na frente de um homem de 3 metros de altura. Então, vai Davi enfrentar esse homem. Quando ele vai enfrentar, uma das estratégias do adversário das nossas almas é nos ganhar no grito. O que é ganhar no grito? Fala assim: eu vou te destruir. Ai meu Deus, a minha mulher é grande. É uma das estratégias do inimigo. Meu irmão, você pode estar sendo influenciado por uma série de situações que tem te pressionado e tem ameaçado você, dizendo: eu vou te destruir. No fim, você não chega ao final do ano. Eu quero te dizer que o nosso Deus não conhece adversário. Ele é o Deus das causas impossíveis. Eu não sei a sua situação, mas eu conheço o Deus a quem nós servimos. É um Deus que pode todas as coisas. Basta que nós digamos para Ele: Jesus, entra na guerra, entra nessa briga, entra nessa questão. Lembra daquela história, vocês são mais antigos aí? Quando a gente estava na rua e chegava um moleque mais forte do que a gente: vou te bater aí, vai lá, e batia mesmo. Não tinha perdão, batia mesmo. O que você fazia? Você saía chorando? Vou chamar meu irmão mais velho. Pode deixar que eu vou chamar meu irmão mais velho. Então, nós temos um irmão mais velho. Se você me perguntasse quem é esse irmão mais velho, eu diria que é o filho da irmã Maria. O filho da irmã Maria, que é o nosso irmão mais velho, quando nós clamamos por ele,
ele vem nos ajudar. E quando Davi, que não se deixou influenciar por aquela ameaça, irmãos, Pedro diz assim, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, como leão. Eu ouvi um pregador nordestino pregando uma vez, ele disse assim, o diabo, quando Pedro está dizendo que ele ruge como leão, o que Pedro está querendo dizer é que ele é um cachorro vira-lata desdentado, ele só pode latir, não pode morder porque não tem dente. Então, nós não precisamos temer o nosso adversário, não precisamos temer, e é isso que vai acontecer com Davi. Ele não teme o adversário. Ele fala, você vai me destruir? Então, você está vindo acima de mim com lança, escudo e tantas outras coisas aí, e tantas parafernálias de guerra, materiais bélicos. Eu vou diante de ti só com esse estilinguinho aqui. Esse estilinguinho aqui não pode muita coisa não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o nome que tem todo o poder. É este nome que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, todo mundo vai ter que se dobrar diante deste nome. Mas quando Deus encontra alguém nesta terra, por menor que seja, por maior que seja o obstáculo, esta pessoa, por minúsculo que seja, ele clamou por este nome, ele vira gigante, ele vira grande, ele vira poderoso. Irmãos, nos nossos dias nós temos visto aí o sistema capitalista mostrando para nós o poder do vil metal. Quem manda no sistema capitalista é o dinheiro. O dinheiro tem todo o poder. O crente, ele não precisa deste poder. Precisa de dinheiro? Precisa, claro que precisa. Quando você vai lá no mercado, você não dá um glória para a caixa do pergaminho, do andorinha e vai embora. Não, tem que pagar. Então, aí nisso nós fiamos naquela promessa. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus não nos desampara jamais. Mas nós não podemos confiar no poder do dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser o nosso servo, ele não pode ser o nosso Senhor. Olha, 2 apóstolos no horário da oração, a hora nona, que traduzido para o nosso cronômetro é 15 horas ou 3 horas da tarde. De repente é por isso que as irmãs se reúnem sempre às quartas-feiras às 15 horas, que é a hora da oração. E ele, Pedro e João, está subindo para a oração das 3 da tarde. E eles encontram um coxo de nascença que tinha mais de 40 anos, sentado à porta do templo, uma porta por nome Formosa. A porta era formosa, mas a situação daquele homem era triste. E aquele homem estende a mão e pede uma esmola. Pedro e João olham para ele. E quando Pedro e João olham para ele, eles vão dizer assim, não temos prata e nem ouro. Se fosse nós dizer, não tenho real e nem dólar, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. E a Bíblia diz que aquele coxo de nascença, ou seja, nunca andou aquele homem, ele levanta e vai saltando no meio do templo. Já parou para imaginar, irmãos? Um homem que nunca colocou os pés no chão. Uma pessoa sofre um acidente, aí fica 15 dias fazendo fisioterapia, quando for tem que reaprender a andar de novo. Esse homem nunca tinha andado, mas quando ele se encontra com 2 homens que confiavam no nome do Senhor, ele entra saltitante no templo, glorificando a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender o poder do nome de Jesus. Isso daqui não é algo que ficou lá no tempo da história da igreja primitiva. Isso é para os nossos dias. Aleluia. Quantas vezes nós estamos carecendo alguma coisa e ficamos pensando, quem poderá me ajudar? Aí a gente pensa, será que o gerente do banco? Será que o advogado? Será que o pastor pode socorrer a minha situação? Nós temos que correr para os pés de Jesus. Ele pode nos ajudar.
Agora eu vou contar de novo a experiência da minha mãe, quando a minha irmã Laísa caiu lá da nossa casa, um sobrado de, ainda não sei quantos metros tinha ali, uns 10 metros de altura. Lá embaixo, meus irmãos, era local onde se jogava lixo. Então aquelas latas de óleo aberto, tudo aberto, vidro, toda a lixeira lá naquele fundão embaixo, 10 metros de altura. A Laísa caiu lá de cima. Quando ela caiu lá de cima, a minha mãe estava assim na sala, ela viu quando a Laísa caiu. A Laísa devia ter os seus 3, 4 aninhos, porque é a mais nova do que a Olivia Tereza. A minha mãe, na sala onde ela estava, ela só falou um nome. E ela falou assim: Jesus. Quando ela disse Jesus, irmãos, eu tenho para mim que Jesus deu uma ordem, porque Jesus é mais rápido que a velocidade do som, da luz. Ele falou: anjo, segura aquela menina lá, que ela não pode morrer. E o anjo foi lá e colocou a mão e desceu ela devagarzinho lá no meio daquele lixo. Minha mãe desceu correndo, deu a volta, foi lá, pegou minha irmã, colocou no táxi, levou para o hospital do exército, que era em Resende isso. Chegou lá, não tinha um risco, nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nome do nosso Senhor tem poder. Poder para solucionar problemas que são sem solução. Problema para abrir porta que ninguém tem a chave. Problema para dar vitória que homem nenhum já experimentou vitória nesta área. O nome do nosso Deus, Ele abre as portas para nós cantarmos o hino da vitória, porque na sua benignidade, como diz os primeiros 4 versículos, Ele é amigo do bem, Ele quer o seu bem e quer te ver vitorioso sobre essa terra. Chegando ao final, nós temos o versículo de número 13 e 14, onde diz: o Senhor me ajuda e eu canto louvores ao seu nome. Irmãos, uma arma poderosa que nós temos é o louvor a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Em algum momento da sua vida, você passando por adversidades sem conta, ouça e lembre do conselho do Marcos Nascimento. O Marcos Nascimento disse assim, não é que ele diz o corinho dele lá? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Mas, mesmo gemendo, mesmo chorando, você deve clamar ao Senhor através de louvores. Porque sabe o que é o louvor, meu? Louvor é uma oração cantada. Os salmos que nós temos aqui na nossa Bíblia são orações cantadas. Quando nós cantamos, Deus habita naquele lugar. E aonde Deus habita, o ambiente muda, a atmosfera se transforma, porque Deus não chega em um lugar para não transformar por completo aquele lugar. Então cantemos ao Senhor, porque Ele sempre nos ajuda. Agora o versículo que faz coro com o tema anual nosso é o versículo 15 e 16, que vai terminar assim, ó: a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor faz proezas. E aí, quando chega no versículo de número 23, ele vai confirmar isso dizendo assim, ó: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É o Senhor quem faz, não sou eu quem faço. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é clamar ao Senhor e me colocar como instrumento em suas mãos, para que Ele venha operar através da minha vida, assim como operou lá na vida da minha irmã Laísa, quando minha mãe clamou, como operou na vida daquele coxo de nascença, quando Pedro e João clamaram, como Ele operou também lá atrás na vida de Davi, quando Davi clamou a Ele para lutar com Golias. É a destra do Senhor que faz proezas. Versículo 18 vai dizer que Deus corrige ao que ama.
Você se sente sendo corrigido por Deus? Você se sente que está apertando o cerco, que você se sente que Deus está dando uma correção na sua vida e você chega muitas vezes a chorar? Eu quero dizer para você que se isso está acontecendo com você, é porque você é amado do Pai. Todo filho que tem um pai que ama, esse pai vai corrigir o filho em algum momento. Eu estava lendo hoje à tarde uma palavra de uma mãe, parente nossa, e ela dizendo: oh filhos, quanta dificuldade. Eu lá atrás, quando tinha meus pais, quantos nãos que eles falaram para mim, e eu questionava, mas hoje eu vejo, na minha idade madura, como foi bom aqueles nãos que meu pai e minha mãe me deram. E hoje eu tenho que dizer isso para os meus filhos, e os meus filhos já estão dizendo para os filhos dele: não. Por quê? Quando a Olivinha está com a gargantinha inflamada, que ela me pede um sorvete que eu não dou, na cabecinha dela ela não entende que eu, por amor, não estou dando aquele sorvete, mas é o amor do Pai que impede de dar algumas coisas que nós pedimos, mas que não vai trazer benefício para nós. No momento a gente não entende isto, mas lá na frente Deus vai descortinar o mistério e você vai ver que este momento de dificuldade que você passou, a mão misericordiosa e amorosa do Senhor esteve o tempo todo com você. E por fim, versículo 25 vai nos dizer, olha o que diz o versículo de número 25: ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Irmãos, se tem alguém interessado em nos prosperar, este alguém é Deus. E esta prosperidade não é a teologia da prosperidade banalizada que estão pregando nos nossos dias. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que quer que você prospere. Deus é um Deus que quer que você vá bem em tudo aquilo que você fizer. A Bíblia vai dizer de homens de Deus lá no passado que tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia fala sobre Samuel. Todas as palavras de Samuel, Deus cumpria todas elas, porque o prazer de Deus é de nos abençoar e de nos ver prósperos. Então, se alguma coisa não aconteceu, se alguma coisa que você buscou tanto em Deus e isso não aconteceu, não veio à luz, pode ter certeza que isto, meu irmão, não traria bênção para a sua vida. Você precisa acreditar na fidelidade e no amor de Deus. E acreditando na fidelidade e no amor de Deus, é que eu termino com o versículo 17, essa mensagem para você, porque por certo, depois de tudo que eu falei, você esteja ainda inquirindo a Deus quando vai acontecer isso. O salmista termina dizendo assim, uma mensagem que é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Fique tranquilo. Às vezes eu olho para minhas cãs e falo: já estou ficando velho. Deus, eu tenho tantas promessas para se cumprirem. Senhor, elas cumprirão nesta vida? O Salmo de número 118, no versículo 17, vai responder para mim e para você: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu tenho esperança, meus irmãos, que ainda verei os netinhos que aquele menino lindo que está ali vai me dar. Eu vou contar as maravilhas para os meus netos. Eu tenho esperança de ainda contar muitas maravilhas que o Senhor fez para trazer edificação para a vida de vocês. Eu tenho esperança que Deus ainda vai fazer muitas coisas na minha vida e eu serei instrumento de bênção para muitas pessoas nesta terra, contando as obras e as maravilhas do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus te faça
prosperar nos seus caminhos. Que esta semana que está começando hoje seja uma semana abençoada, que o céu se abra na sua direção e você experimente o melhor do Senhor nesta semana. Que Deus venha com novidade do céu, que o céu rasgue na sua direção e venha bênçãos sem medida, em abundância para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus.